Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Estávamos na última aula no item 12, certo? Tipos de titulação. Então espero que tenha ficado claro a questão da padronização, a importância da padronização, né? Assim como tem padronização para soda cáustica, existe padronização para vários padrões secundários, né? Espero que vocês tenham entendido a diferença do padrão secundário para o padrão primário, tá? E claro que aquilo tudo que a gente viu foi de uma forma simplificada, mas você já tem conhecimento para pegar um procedimento e entender por que é a quente, por que não é, né? Então é a quente para retirada do CO2, porque ele aumenta a acidez, enfim. Vamos mudar de assunto aqui agora, então. Tipos de titulação. Então já estamos chegando meio que ao fim do recado que eu tinha que passar para vocês a respeito da volumetria de neutralização. Esse é o último item teórico. O próximo item é exercícios. E o propósito desses dois últimos itens, de falar sobre tipos de titulação e desenvolver exercícios com vocês, é mostrar a versatilidade da técnica. Vocês já começaram a entender, né? Mas mostrar, por exemplo, que ela não se aplica só a ácidos e bases clássicas, tá? Ela é aplicável, por exemplo, para analisar proteína, né? Então nós vamos ver isso no decorrer dos exercícios. Devagarinho vocês vão entendendo esse aspecto e essa versatilidade da volumetria de neutralização. Então vamos começar a mostrar os diferentes tipos de titulações, certo? Nós temos titulação direta, tá? Que é o que eu venho mostrado para vocês em todos os exemplos. Tudo que a gente fez foi titulação direta, que eu tenho o meu analito no Erlenmeyer e a minha solução padrão na bureta e faço a titulação. Isso é titulação direta. Nós temos a titulação indireta, que eu não vou dar esse exemplo aqui não, eu vou mostrar no papel daqui a pouquinho. E nós temos a titulação pelo resto ou retorno, certo? Onde um reagente em excesso é adicionado e posteriormente titulado. Eu vou mostrar a diferença entre elas no papelzinho, tá? Então, antes de ir para os exercícios, vamos mostrar aqui a diferença entre uma titulação direta e indireta. Eu vou colocar um esqueminha, mas no final das contas você vai conseguir perceber a diferença resolvendo os exercícios, tá? O que é uma titulação direta, né? É aquela que eu tenho aqui na minha bureta, né? Um reagente Y e no meu Erlenmeyer um reagente X, né? E aí a reação é super direta, né? Olha lá, X reage com Y, né? Numa reação de neutralização, formando um determinado composto XY. Se isso daqui for 1 para 1, o número de mols, né, é igual ao número de mols, CV igual a CV e assim vai. Bom, então titulação direta é isso que a gente viu exaustivamente até agora. Tá. O que é a titulação indireta? E o que é a titulação pelo resto ou retorno? Bom, dependendo do livro que você pegar ou do material didático que você pegar para explicar essas coisas, tem material que não faz distinção entre um e outro, né? Na verdade, a titulação indireta e a titulação pelo resto e retorno, as diferenças entre elas são muito pequenas, tá? Mas eu vou tentar aqui explicar brevemente essa diferença, mas na prática é mais fácil de entender, tá? Eu vou nos exercícios mostrar, olha, isso aqui é titulação de retorno, isso aqui é titulação indireta, tá? Se bem que eu não estou lembrado agora de cabeça de nenhum exemplo de titulação indireta
na volumetria de neutralização. Ela é mais comum na dioxirredução, em outras titulações. Mas vamos lá, vamos falar de uma forma genérica. Na titulação indireta, o que acontece? Eu vou ter aqui, ó, também na bureta, um reagente Y, que vai reagir com o meu analito X no Erlenmeyer, tá? E a reação vai se dar assim, ó. X vai reagir com Y, e aí vai ocorrer uma reaçãozinha lá dentro que vai formar um composto Z, além de outras coisas, né? Um composto Z, certo? E aí esse composto Z, ele é titulável por uma outra coisa, né? Então vai ter uma outra coisinha lá, vou pegar uma outra buretinha com o composto N aqui, né? Então eu titulo o Z que é formado lá dentro do meu Erlenmeyer por meio de uma reação química, e aí esse Z reage com uma outra substância N numa outra titulação. Então Z mais N vai dar uma outra coisa, sei lá, W, né? E como eu conheço toda essa estequiometria, eu consigo calcular o meu analito, né? Eu consigo determinar a concentração de X na minha solução, tá? Por que indireta? Porque eu determino o meu analito indiretamente, né? Porque na verdade eu faço uma titulação e determino o Z. E aí, como eu conheço a estequiometria, uma vez determinado o Z, o número de mols, vamos supor que 1 mol de X forma 2 mols de Z, e eu descobri esse 2 mols de Z por meio dessa outra titulação, né? Então eu venho e acho esse 1 mol de X, tá? Então é uma titulação indireta, tá? O outro tipo de titulação é pelo resto ou retorno, que você vai ver que é parecida, mas tem uma pequena diferença. Então, como é que funciona a titulação de pelo resto ou pelo retorno? Você tem aqui uma buretinha com o composto Y, né? E tem lá o seu analito, que é o teu composto X, certo? O que é que você faz? Você, na verdade, você não usa a bureta aqui para titular diretamente. Você não usa a bureta. Você joga Y em excesso. Joga bastante Y lá. Então o que vai acontecer? X vai reagir com Y, né? Vai formar XY, só que vai sobrar Y em excesso. Ó, perceba que eu não estou formando uma outra substância. Y vai ficar em excesso. Ó, eu sei exatamente a quantidade de Y que eu joguei. Ó, eu sei essa quantidade. Aí eu joguei ela em excesso. Uma parte dela vai reagir com X, né? Formando XY. E sobrou Y. Então, aí esse Y eu vou titular com uma outra substância, ó. Aí sim eu vou titular com uma substância T, né? Então Y mais T, né? Eu conheço o número de mols, MV igual a MV, papapá. Aí eu determino o Y que sobra, eu determino o Y que sobra, eu sei quanto que eu coloquei, desconto um do outro, acho X. Conheço a estequiometria, né? Acho X. Ok? Então a diferença do resto e do retorno, resto ou retorno da indireta, é que aqui eu gero uma outra substância no meio. Aqui não, aqui sobra, e aí pela sobra eu acho o quanto que tem de X. Certo? Muito bem, vai ficar mais claro isso resolvendo os exercícios. Não adianta ficar teorizando muito a respeito dessa brincadeira aqui.
Então é assim, o exercício que vem agora adiante não é nem de resto, nem de resto e retorno ou indireta, é uma titulação direta. Aí à medida que a gente vai avançando na resolução de exercícios, a gente vai pegando casos aqui de resto e retorno. Indireta agora eu acho que a gente não vai ver em outra volumetria, tá? Que eu não lembro de nenhum caso aqui agora. Depois, se eu achar, eu posso até colocar. Vamos para os exercícios então, gente. Olha lá, exercício 1. Olha lá, ó como é que a técnica é versátil, ó. A gente vai usar a titulação ácido-base para avaliar o rótulo de um produto de limpeza, né? Então tá lá, o rótulo de um produto de limpeza diz que a concentração de amônia é de 9,5 gramas por litro. Com o intuito de verificar se a concentração de amônia corresponde à indicada no rótulo, 5 ml desse produto foram titulados com ácido clorídrico de concentração 0,1 molar. Para consumir toda a amônia dessa amostra foram gastos 25 ml do ácido. Com base nas informações fornecidas, questão 1. Qual a concentração da solução calculada com os dados da titulação? Eu já pus ali a respostinha para você, meio mol por litro ou 8,5 gramas por litro. Questão 2. A concentração indicada no rótulo é correta? Resposta, não. Né? A indicação do rótulo diz que é 9,5 gramas por litro e a gente encontrou na titulação 8,5 gramas por litro, portanto não é correta. Mas vamos resolver o exercício? Esse é um exercício bonitinho, né? Ó, então perceba, não é uma base classicona, né? NH3 é uma base, né? Mas não é aquela classicona, base mineralzona lá, bonitona, que a gente está acostumado, NaOH, KOH, não. É uma base, só que, né? Vem com o tio então. Exercício 1. Vamos lá. Então vamos descrever, né? Ó, qual que é o propósito do exercício? Verificar se a concentração do rótulo está correta. Então a concentração do rótulo diz que é 9,5 gramas por litro de amônia. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai verificar se a concentração é isso mesmo, tá? Muito bem. Então vamos descrever a equação. Olha lá. A amônia é isso aqui, né? NH3, certo? Tem um parzinho de elétrons não ligantes aqui, certo? Muito bem, esse parzinho aceita próton, portanto, a amônia tem um comportamento básico. Pode sim ser titulada numa reação de neutralização. Com o quê? Com HCl, por exemplo. E qual que vai ser a relação, né? A relação vai ser 1 mol para 1 mol, porque aqui só aceita um próton e aqui eu tenho um próton, então a relação vai ser 1 para 1. Então esse próton vai protonar a molécula, né? Formando NHH, né? NH4+, mais Cl-. Beleza? Então, a molaridade da base vezes o volume da base vai ser igual à molaridade do ácido vezes o volume do ácido. Esta fórmula é válida aqui, ó. Vamos lá, então. Vamos desenhar? Adoro desenhar, adoro. Quando a gente desenha, a gente entende. Olha só o que ele fez. Ele pegou um Erlenmeyer, estou colocando os dados do exercício aqui. E no Erlenmeyer ele colocou 5 ml da amostra de produto de limpeza. Jogou 5 ml lá, né? Ó, 5 ml não é recomendável de se jogar para fazer uma titulação, né? Ele não falou que se jogou água, se não jogou.
Por que não é recomendável 5 ml? Porque é difícil de visualizar o ponto final da reação. Então, o ideal é colocar 5 ml, jogar mais, sei lá, 40, 50 ml de água para facilitar a visualização do fim da reação. Porque 5 ml é bem pouquinho, é difícil de enxergar. Ele não falou, mas provavelmente ele o fez, né? Ele deve ter jogado ali uns 50 ml de água para facilitar a visualização, tá? Mas esse passo ele não descreveu, ele só falou dos 5 ml. Joguei 5 ml de amostra. Tá. Aí eu peguei uma solução padrão secundário. Quem que é a solução padrão? HCl, de concentração conhecida, 0,1 mol por litro. Certo? E fiz a titulação, gotejei. Perceba que ali, ele não descreveu, não falou de indicador, não falou. Usei alaranjado de metila, usei fenolftaleína, usei isso. Ele não falou de nada. Não importa também. Ok? Não importa que está. O que importa é os dados. Os dados estão colocados para você, né? Ele usou algum indicador ácido-base para sinalizar o término do gotejamento, o término da titulação. E aí ele falou que o volume gasto de HCl foi 25 ml. Ele não quis ficar romanceando aqui, falando, olha, eu usei fenolftaleína, olha, foi feito um estudo da curva da sigmoide para achar qual que é o melhor indicador ácido-base para colocar na reação. Não, ele não falou nada. Se ele não falou nada, eu não vou perguntar, certo? O que importa é o CV daqui, que tem que ser igual ao CV daqui. É isso que importa. A molaridade vezes o volume daqui é igual a molaridade vezes o volume daqui. Muito bem. Então, a molaridade da base vezes o volume da base é igual à molaridade do ácido vezes o volume do ácido. Qual que é a molaridade da minha base? Não sei. Eu quero calcular. O volume da minha base eu tenho, 5 ml. 5 ml é o mesmo que 0,005 litros. Tem que converter para litro, gente. Qual que é a molaridade do meu ácido utilizado na bureta? 0,1 molar. Qual que é o volume do meu ácido gasto na neutralização? O volume foi 25 ml, ou seja, 0,025 litros. Pronto, gente. Eu montei o esqueminha para vocês. Desenha que a obra acontece, né? Arquiteta que a coisa vai saindo. Isolando MB, a molaridade da base, fica meio mol por litro, certo? Então achamos a concentração em mols por litro. Fica ruim a visualização assim, né? Meio mol por litro, porque o rótulo ele diz que tem 9,5 gramas por litro. Então fica ruim de comparar, porque eu estou em unidades distintas. Então, o que é que eu faço? Vou converter isso aqui para a mesma unidade, para a unidade em gramas por litro. Para quê? Para comparar e ver se o rótulo está adequado. Vamos fazer isso então? Olha lá. Olha só que gambiarra. Então, toda vez que eu tiver 1 mol por litro de amônia, né? Para fazer esse cálculo, né? Você precisa lembrar que o nitrogênio vale 14 e o hidrogênio vale 1. 1 vezes 3, 14 mais 3 dá 17. Então, toda vez que eu tiver 17 gramas por litro, eu tenho 1 mol por litro de amônia, certo? Então, 1 mol por litro de amônia tem 17 gramas por litro. O que eu descobri com a minha titulação e com MV igual a MV? Eu descobri que a molaridade da minha base, que no caso é a amônia, é meio mol por litro. Então, meio mol por litro corresponde a X gramas por litro. X é igual a 8,5 gramas por litro. Foi isso que eu
descobri com a titulação. Então, o rótulo estava correto? Não, não estava. Beleza? Gente, olha só. No próximo vídeo, o tio vai trazer um bom apanhado de exercícios, vários exercícios de titulação para resolver com vocês. Eu vou resolver alguns e alguns eu vou deixar para casa. Espero que vocês tenham entendido a versatilidade da técnica, a importância, os aspectos teóricos, práticos. Acho que em termos de teoria a gente já viu, digamos assim, o mínimo, tá? Agora é tentar aplicar isso de alguma maneira na resolução dos exercícios para melhorar a compreensão de vocês, certo? Então vou parando esse vídeo por aqui. No próximo vamos continuar a resolver exercícios. Beijo, beijo, beijo e até!